todo mundo tem algum tipo, algum grau de ansiedade hoje, né? Seja aquela crise de ansiedade bem característica, né? De uma pessoa que fica angustiada, que chora, seja aquela que não tem aquele momento específico da crise, mas no decorrer do seu dia percebe-se ansiosa com sintomas, né? No sentido de não conseguir ficar parado, pensar muitas coisas, não conseguir se concentrar, o corpo não para, né? A perninha fica balançando, né? Ou então, às vezes, desconta essa ansiedade em outras coisas, como na comida, em outras coisas. Então, a gente percebe que não há ninguém praticamente nesse mundo que não esteja sofrendo com algum tipo de grau de ansiedade, né? Então, é um assunto que muito nos interessa como cristãos, para que a gente entenda como a palavra de Deus pode nos auxiliar nesse pecado, né? Porque é um pecado, mas se torna no decorrer até aí uma doença, se não for tratado, se não for buscar uma ajuda em relação a isso, antes que se torne uma doença, né? Então, vamos lá. Nós vamos falar sobre Provérbios 4:23, que é um provérbio muito conhecido até, o pessoal gosta bastante, que fala: guarde seu coração acima de todas as coisas, porque dele procede as fontes da vida. Na minha versão aqui, NVI, tem a seguinte versão é: acima de tudo, guarde o coração, pois dele depende a sua vida. Então, o texto aqui está falando para nós, esse provérbio, que o nosso coração dá vida pra gente. Então, o nosso coração é uma das coisas mais ali importantes que a gente deve guardar. Né? Que a gente sabe que quando a Bíblia está falando de coração, ela não está falando especificamente do órgão que bombeia sangue. Né? Ela está falando de tudo, da nossa mente, dos nossos sentimentos, dos nossos desejos. E isso tudo vem de onde? Isso tudo vem da mente. Porque se a gente for perceber a nossa estrutura de pensamento, como nós funcionamos, nós primeiro pensamos, depois nós sentimos, depois nós agimos. Então essa é a estrutura de pensamento que nós vemos até a própria Bíblia ensinando para nós. Tudo começa na mente, é tudo no pensamento. O pensamento dá vida às emoções, aos sentimentos, aos desejos. Então, às vezes a gente vê frases, né? Nossa, eu nem percebi e eu comecei a sentir aquilo, né? E isso é um engano, que a gente não tem muitas vezes essa autoanálise, porque não é do nada que a gente começa a sentir alguma coisa. Quando a gente tá sentindo alguma coisa é porque já começou aqui na mente. Teve um início aqui, ó, aconteceu um processo mental aqui, aonde você criou um pensamento, esse pensamento nasceu, e aí ali foi sendo alimentado, e esse pensamento gerou um desejo, uma vontade, gerou um sentimento, uma emoção, e veio depois uma atitude, né, que pode ser pecaminosa muitas vezes.